Agora nós vamos descobrir qual é a maior fonte de contaminação para uma caixa de mancal de bomba centrífuga. Aqui a gente vê uma bomba centrífuga acoplada no motor elétrico, uma bomba de porte médio, e ela tem a caixa de mancal vedada por labirinto, um labirinto classificado como tipo L, bastante utilizado, famoso, e tem vários fabricantes, inclusive alguns até importados. O dreno de óleo, lá está pingando a água do peixe, do selo. E aqui a gente vê um aparelho que eu quero chamar a atenção de vocês. Este aparelho, ele mede a pressão com uma precisão muito grande, em milímetros de coluna d'água. Essa outra parte aqui é o coletor. Então, a gente conecta esta mangueirinha, ela sai deste aparelho aqui, dessa parte do aparelho. Então, essa mangueirinha nós vamos conectar aqui, ó, esse ponto é o respiro da caixa de mancal, que nesse caso a gente colocou uma conexão, agora ele está aberto, ou seja, o respiro está comunicando com a atmosfera, e essa mangueirinha então vai ser colocada aqui. No momento, como ela está desconectada, ó, a mangueirinha está pegando a pressão da atmosfera, então dá menos de 1 milímetro de coluna d'água, que é a diferença ali do vento que bate ali no entorno. Muito bem, quando ele conectar esta mangueirinha aqui, aí nós vamos fechar o respiro, e aí nós vamos ver o que acontece. Veja que interessante. Ó, está abaixo de zero. Quando a gente conecta a mangueirinha, a gente vai ver que a pressão cai muito. A pressão fica negativa, ó, 6 milímetros, quase 7 milímetros de pressão de coluna d'água. Ou seja, vai criar uma depressão no interno, vai subir o nível e o óleo vai começar a repor. Olha que interessante. Então, a pressão no interno da caixa está baixa, ou seja, está baixa. Como a pressão está baixa, o nível sobe, por conta de que a pressão externa está forçando ali no copo e o copo repõe o óleo. Isso é uma prova, o copo repondo o óleo é uma prova de que a pressão está baixa. Observe que ao desconectar a mangueirinha, a pressão volta a cair de novo. Por quê? A mangueirinha está enxergando a pressão atmosférica. Então, o que é que causa esta pressão, essa baixa pressão dentro da caixa de mancal? O fato é que os labirintos tipo L estão bombeando ar para o lado de fora. Então, quando o respiro está aberto, o copo de óleo não sente nada. Por quê? A pressão interna da caixa caiu, porque os labirintos estão bombeando, porém, está sendo reposto, porque o respiro está aberto. Este é um detalhe que muitos fabricantes desses labirintos orientam. Olha, não fecha o respiro. Mas eles não contam que não fecha o respiro, por quê? Porque o labirinto bombeia ar. Só que quando você mantém o respiro aberto, como está aí, o ar está saindo pelos labirintos e entrando pelo respiro. Só que a quantidade de ar é muito grande. Então eu descobri isso, né, na minha pesquisa de campo, e eu vou contar isso nesse vídeo. Assista esse vídeo até o final que você vai ver que interessante que é essa pesquisa. Observe que, olha, a pressão está baixinha, vamos conectar novamente. Ao conectar, é fechado ali. Então, é como se o respiro tivesse fechado. O ar está saindo pelos labirintos, então a pressão dentro da caixa de mancal fica baixa. Quando fica baixa, a pressão externa força o nível a subir. E aí, então, o que acontece? O copo começa a repor. A maior prova de que o nível foi enganado é que o copo está repondo óleo, sem necessidade. O que está causando isso? Está causando isso a pressão interna dentro da caixa que caiu. Quando ela cai, o nível de óleo sobe um pouco. E aí o copo identifica isso e repõe. Ou seja, isso tudo não é para mostrar que o copo está repondo. Não. É para mostrar que quando você coloca o respiro na tua caixa de mancal com o labirinto tipo L, esses que bombeiam ar, na verdade você está fazendo um mini compressor dentro da caixa de mancal, o ar está entrando da atmosfera, passando por dentro da caixa de mancal, contaminando o óleo, com umidade e poeira que está na atmosfera, que estão na atmosfera, e depois ele sai pelo labirinto. Só que isso não é um momento, não é uma hora, não é um minuto, duas.
é a vida inteira. Ou seja, não é de se estranhar que quando você desmonta a caixa de mancal, tem aquele lodo lá embaixo, tudo sujo. Por quê? Porque o labirinto que você instalou, na verdade ele não está protegendo a caixa. Na verdade ele está trazendo contaminantes para dentro da caixa. Por quê? Porque ele age como um mini compressorzinho de ar. Então quando a gente fala de contaminação de óleo, esta é a maior causa de contaminação em óleo de bomba. Por mais que você lavou a caixa, por mais que você limpou, quando você checa, como está vendo agora, ó, a pressão está baixa. Está baixa por quê? Está baixa porque os labirintos estão bombeando o ar para fora. E aí está mostrando que o copo identificou isso. E agora eu vou mostrar para vocês o resultado de uma pesquisa que eu fiz em campo, com 81 bombas, todas elas com a caixa de mancais protegidas com labirinto, porém, deu um resultado interessante. E a gente vai ver isso agora. Quando a gente vê uma caixa de mancal com labirinto, a gente pensa que está protegido, porque não é retentor. Olha, não é mais retentor, já dei um passo grande. Só que há um problema que a gente precisa ver. O labirinto, em L, ele bombeia ar. Eu fiz essa pesquisa em 81 equipamentos. Quando a gente fala de labirinto, de caixa de mancal, para proteger, para não entrar contaminante para o óleo, existem duas categorias. Tem os selos herméticos, que são aqueles selos mesmo que vedam, nada entra, nada sai. Selo é usado no conceito caixa hermética. Então, quando você usa um selo de labirinto, você também deve usar copo de mancal hermético e câmara de expansão para ficar o sistema hermético. Agora, quando você usa câmara de expansão e copo, não pode usar labirinto, porque o labirinto ele não é hermético, ele permite passagem. E esse que eu vou mostrar, vocês vão ver aqui que eu tenho o desenho da maioria que tem no mercado hoje. Vocês olhando o desenho, vocês vão identificar qual o modelo que você usa. Ou seja, esses labirintos, eles carregam com eles o conceito em L, que é o conceito mais simples, mais popular, mais fácil de fabricar. Não é à toa. Qualquer um faz um labirinto em L porque não tem tecnologia embarcada nenhuma, é só uma peça, um defletor em cima de um estatorzinho e ali repele a água para o lado de fora e o óleo não sai porque tem um canalzinho lá dentro. A questão é que esse L, ele causa um efeito muito negativo, que é o quê? Quando tem uma aba rodando e outra face parada, a teoria diz que se a rugosidade das duas faces for bem parecida, o ar que estiver aqui no meio, ele gira na metade da rotação do eixo. O mesmo acontece aqui dentro, para esse modelo. Então, ou seja, se o ar entre as partes, porque é um labirinto, não é hermético, não tem contato. Se não tem contato, tem espaço entre as faces. E esse espaço entre as faces faz com que o ar que esteja aqui dentro gire. E ao girar, esta massa de ar, embora pequena, sofra com a ação da força centrífuga. E aí então acaba o quê? Bombeando. Esse ar quer sair pela ação da força centrífuga. Chega aqui, ele quer sair de novo. Ou seja, ocorre o bombeio de ar. Esse desenho de labirinto, ele causa bombeio do ar. Quando causa o bombeio, você então fica curioso. O que isso causa? Muito bem. Causa o seguinte, quando o ar é bombeado pelos labirintos, a pressão interna da caixa fica negativa. Se a pressão fica negativa, vai succionar ar de fora. Então o respiro realmente respira, fica entrando ar. Só que entra ar com poeira, com umidade. E não adianta pôr ali um filtro de sílica gel que ele vai se saturar em um dia. Não adianta pôr filtro algum, por quê? Porque as partículas são muito pequenas e eles passam. E ninguém vai montar uma bomba centrífuga com o tamanho de um filtro em cima. Não tem sentido. Olhe na tua área que você vai ver que não é usado isso. É usado só o respiro. Ou seja, esse ar está entrando. O problema é que esse ar ele vem da atmosfera, do entorno da bomba, com poeira, com fuligem, com umidade, água de chuva. E ele entra e mistura aqui com esse óleo. Por quê? Porque ele está sendo bombeado pelos labirintos. Então esse ar contaminado, ele atravessa o rolamento, ele leva a sujeira diretamente para o rolamento e depois ele sai mais limpo. Por quê? Porque a sujeira ficou lá dentro. Funciona como quase um filtro ao contrário. Então isso é muito negativo. E nessa pesquisa aqui que eu fiz com 81 equipamentos, eu descobri que em 70% deles ocorria
a pressão negativa na caixa de Mancao. Como eu medi há pouco no filme, vocês viram. E quanto que era a pressão média que eu encontrei? Na média, deu 1,74 milímetros de coluna d'água em 81 equipamentos, ou seja, uma boa média, uma boa amostragem. Eu tinha acabado de fazer um mestrado nessa época, estava bem afiado nas pesquisas de campo e peguei esse problema. Então eu falei assim, poxa, 1,74 milímetros de coluna d'água dia e noite sendo bombeado. Quanto que isso representa em volume de ar? Eu peguei a folga que tem nos labirintos em L e cheguei a um número de que 12 litros por minuto passa por dentro da bomba centrífuga. Então você imagine a quantidade de ar que está passando ali, 12 litros por minuto. Imagine um dia inteiro. É muito ar. Se você considerar que uma caixa de bancais tem 4,5 litros mais ou menos, uma caixa média já não muito pequena, 4,5 litros de vão livre acima da linha de óleo. Você pode verificar que isso equivale a 2,5 vezes o volume total da caixa de Mancao. Ou seja, o ar está sendo trocado internamente, mas não pense que isso é bom, não pense que isso vai refrigerar, é o contrário, isso está trazendo contaminantes para dentro da caixa de Mancais. E aí então você vê que mesmo com um labirinto novo, mesmo tirando o velho e criticado retentor e colocando um labirinto que você pensou que era de alta performance ou pensou que era eficiente, está na verdade sujando tua caixa ainda mais. E o que acontece é isso aqui, eu fiz uma ilustração que eu acho que vale a pena você ver. O eixo está lá parado. Quando o eixo começa a girar, os labirintos, pela ação da força centrífuga, começam a bombear ar para o lado de fora. Ao bombear o ar para o lado de fora, cria uma pressão negativa. E aí nova massa de ar entra. E quando essa nova massa de ar entra e fica se renovando, observe o óleo ali embaixo, fica todo contaminado. Não é à toa que você abre uma caixa de Mancao depois de alguns anos de operação, está aquele lodo, uma polegada de lodo no fundo. Não é à toa, por quê? Porque ficou sujando. Ou seja, esse labirinto em L, ele é um problema, porque ele bombeia ar. Se você tem alguma dúvida quanto a isso, pegue uma bomba na área com 2 labirintos em L. Qual que é o labirinto em L? Esses labirintos comuns que vocês encontram aí no mercado. Tampa o respiro para você ver. Quando você tampa o respiro, o bombeio de ar cria uma depressão, ou seja, a pressão externa força o nível do óleo subir. Quando o nível do óleo sobe, porque houve uma depressão na parte superior, onde fica o ar, o copo começa a repor. Se ele começar a repor, confirma o que eu estou falando. Faça essa experiência, você vai ver. Em muitos casos, no caso da minha pesquisa, em 70% dos casos aconteceu isso. Ou seja, você compra um labirinto, você protege a caixa de Mancao, só que você está sendo enganado, porque aquele labirinto está bombeando o ar, ao invés de estar protegendo a caixa, até protege contra jato de água forte pelo lado de fora. E isso funciona. Esse labirinto em L realmente ele protege quando você joga uma mangueira de água pelo lado de fora, em cima, realmente não entra, porque o defletor repele a água. Mas não estou me referindo a essa água, estou me referindo à umidade que entra continuamente pelo bombeio de ar que acontece. E essa água muitas vezes não entra porque o bombeio de ar é tão forte para fora que a água nem consegue entrar. Então é um resultado mais ou menos enganoso. Então fica aqui um esclarecimento para você pensar mais sobre o assunto quando estiver pensando em proteger a caixa de Mancao. Ok? Finalizo aqui então. Se você não está inscrito, então se inscreva no canal e deixe seu like, tá bom? Deixe seu like que é muito importante. Um abraço então. Valeu.